Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Aí aproveitaram pra perguntar onde é que entra o dilúvio nessa história pro Pirula. Qual dilúvio? É. Porque essa é que é a questão. É o de Noé. A gente teve, O que inundações. Inundações, a gente tem evidência de trocentas inundações. Mas mundiais, assim, nível... Mundial não tem como, cara. Não tem, né? Porque não tem como. se um lugar enche, outro lugar... Pra começar que não tem água suficiente pra isso. É. Segundo que... Deixa claro pro pessoal que a água é a mesma de sempre, mais ou menos, não é? Que a gente tem. Ela se forma também, né? São duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, acaba se formando, mas o problema é o seguinte. A montanha mais alta hoje é o Everest. Tem 8 quilômetros de altura. Você precisa para cobrir toda a terra seca, você precisa de 8 quilômetros de água. Caralho, é. Não dá pra derreter e cobrir tudo, né? Cara. Não. E aí você fala assim, qual é o impacto na crosta terrestre de 8 quilômetros de água? Você pergunta para qualquer mergulhador, como é que é mergulhar 8 mil metros de profundidade? Primeiro que você não vai. Não, é submarino. E o impacto disso é assim... astronômico. Não ia sobrar nada. Nada é nada. Tipo, é tão fora de lógica você acreditar numa literalidade dessa que assim, é você ignorar toda e qualquer regra que existe hoje para tudo. Não existe água suficiente. Se existisse 8 km de altura de profundidade, você ia ter, sei lá, você ia ter uma pressão cima das placas. Mas você pode ter povos primitivos acreditando que aquilo é no mundo inteiro quando foi na região dele, não é isso? Exato. O que a gente sabe, a gente tem evidências de várias inundações em vários lugares, de maior ou menor porte. Esse de Noé, ou possivelmente de Noé, teria que ter acontecido naquela região ali do Tigre-Eufrates, lá no Crescente Fértil. Você teve o final da Era Glacial, entre 12 mil anos mais ou menos. Você tem a região do Cáucaso, ali no norte do Iraque, que é montanhosa, era coberta de neve. Provavelmente durante esse período de degelo do planeta deve ter tido cheias muito intensas, talvez dos rios, coisas assim. Isso pode ter gerado a impressão de algum dilúvio. E aí quem conta um conto aumenta um ponto, né? Eu não sei como é que é a descrição. Aí também eu não vou entrar muito nessa parte muito detalhada. Primeiro, porque eu não estudei. E segundo, porque aí o pessoal que, sei lá, da teologia, qualquer coisa assim, vai ter outras justificativas. Agora, dilúvio mundial é impossível. É virtualmente impossível. A gente não teria partes da crosta terrestre se você tivesse tido um dilúvio mundial. Se tem efeito estufa e aumenta o nível E outra, como é que é a pressão atmosférica 8 km para cima? A quantidade de oxigênio que como ia ficar o oxigênio? A atmosfera ia ficar mais curta? Ela ia para o espaço, ela ia condensar, ia ficar super concentrado. Cara, é quando você não para pensar. Se você não para pensar na dinâmica do planeta e como as coisas são, aí dá nisso. Agora, aí eu dou a minha interpretação. A minha interpretação, que é a interpretação de um ateu, interpretação de uma pessoa que estuda a parte científica da coisa, e a interpretação de quem leu em português e em inglês só, né? Não li em hebraico, não li nessas coisas, eu li em português e em inglês a Bíblia. E aí você vê a interpretação disso daí que eu dou, é o seguinte, para mim é muito claro na Bíblia, que eles desenham uma terra plana ali. Ah, é? É muito claro para mim. Tudo bem, o pessoal da teologia tá se rasgando no meio aí, tá? Aquela coisa assim, desculpe, água, eu sei, amanhã vai ter vídeo resposta, mas vai ter aquela coisa assim. Mas para mim, lendo o livro do Gênesis, os primeiros livros ali, para mim aquilo lá é muito evidente que eles estão falando de uma terra plana. Deus separa as águas. Ou seja, o céu era azul, chovia.
a descrição que se dá, inclusive tem uma imagem, né? Tem um desenho que ficou famoso, né? Que é um desenho que representa mais ou menos isso, que é inclusive a versão que é usada pelos terraplanistas. Os terraplanistas falam isso. Eles dizem que a Bíblia diz que a Terra é plana. É que, como, sei lá, 99% dos teólogos não são terraplanistas, eles dão outras interpretações, inclusive de tradução e tal. Por isso que eu tô falando, eu não li em hebraico. Tá. Né? Mas Você leu. Mas dentro do que eu li, diz que a Terra é plana, e as justificativas que o pessoal da teologia me deu para dizer que a Bíblia não diz que a Terra é plana, ou não me convenceram, ou eu não tenho bagagem suficiente para poder avaliar, para saber se procede ou não. Então, por isso que eu mantenho a minha parte de dúvida com relação a essa parte teológica da Bíblia. Por isso que eu estou falando, é a minha interpretação. Não estou falando que eu estou correto, não estou falando que eu não tenho conhecimento, não sei ler hebraico, nada disso. Então, essa é a minha interpretação. Para mim, em português ou em inglês, Separou. a Bíblia fala claramente que Deus separou a terra, as águas do mar, dos oceanos e do céu. Então, quer dizer, chovia por quê? Porque você tinha uma abóbada terrestre que cobria o chão, essa abóbada tinha água por cima. De vez em quando dava umas chovidas, porque a abóbada permitia, né, sei lá, era vazado, alguma coisa assim. E, enfim, aí quando você olhava no horizonte, você tinha a água de cima e a água de baixo. O dilúvio, ele narra, Deus abriu as comportas do céu. Abriu a comporta do céu, caiu toda a água que estava no firmamento, que era o quê? Firmamento. Por que chama firmamento? Porque ele firma. Tá segurando. Ele está segurando aquilo ali. Ele firma, cai toda a água lá de cima e... Entendeu? E aí, por isso que encheu tudo. E aí fez o dilúvio. Então, para mim, isso é a minha interpretação do que eu dou. Tem até um evangelho... Um evangelho não, mentira. Nossa Senhora. Tem até um livro apócrifo do Velho Testamento, que é o livro de Enoque, que ele narra a subida dele até o céu. E ele abre uma comportinha no firmamento para passar para o outro lado. Né? Então tem tudo isso daí. E aí depois Deus deixou vazar a água lá para esvaziar o dilúvio, uma coisa assim, entendeu? Então essa é a minha interpretação. Para mim fica nítido isso, que é uma interpretação de um mundo restrito, que era a realidade de quem estava lá. Se você deitar no chão e olhar para cima num ambiente aberto, parece que a Terra tem uma abóbada em cima mesmo, por causa da questão da luz, né? A forma como a gente enxerga a luz e os gases na atmosfera. Porque quanto a montanha mais longe, ela fica mais azulada e ela... E dá uma impressão de abóbada, assim. Você tem uma impressão nítida. Por que não é uma abóbada? Porque a mesma impressão que você tem aqui no Brasil, se você for para a Austrália também. Mesma, eu tô sempre no centro da abóbada, né? Porra, que abóbada é essa? Tô na borda onde ela... você nunca tá na borda da abóbada para ver a coisa, então tá sempre lá. Tem uma ideia como lá no filme com o Jim Carrey lá, como chama? O mundo de Show de Truman. O Show de Truman, Isso, exatamente, que era uma abóbada. Então quando ele vai chegando lá no mar, na borda, ele vê realmente a borda do... Exato. Se por um acaso você tivesse, que nem a Terra plana, os terraplanistas falam, né, que o centro da Terra é o centro da... Não, o centro da Terra, o centro da pizza é o Polo Norte. No Polo Norte você deveria ver o meio da abóbada. A parte mais alta. E depois você ia ter a sensação de que ia ser inclinado para um lado, né? E, enfim, isso não existe. Então, mas dá para entender por que uma interpretação inicial seja uma interpretação terraplanista. Entendi. Né? E que depois, né? Mas isso daí já, desde aquela época, o pessoal os gregos já diziam, já fizeram a interpretação de que a Terra não era plana. Mas, para mim, esse conto, né? No caso, essa história de criação, né? Esse mito de criação, que todos os povos têm um, né? Do caso do judaísmo, me pareceu claro que é um mito de criação terraplanista. Não, e todos esses mitos têm em algum ponto alguma inundação, né? As histórias meio... Todos não, mas a maioria, muitos né? têm, muitos têm. Não dá para dizer maioria porque são milhares, são milhares, né? Mas não é uma ou duas ou três. Cada tribo numa ilha do Pacífico tem uma, cada lugar tem um, então são muitos, né? Por exemplo, o ser humano surgiu na África. E a África é um ambiente, é um continente que a gente tem menos evidência de inundações recentes, de dilúvios recentes, de áreas alagadas recentes. Tem menos evidência disso. Quais são os mitos de criação dos africanos, das centenas de etnias africanas? Cada um deve ter um mito diferente. E
tem dilúvio na deles? Então. Porque essa que é a questão. Você tem um dilúvio perto de uma área montanhosa, que tem geleiras, que tem coisa assim, não é tão difícil. Numa região tropical que você tem muita chuva e você tem um desnível muito grande, não é difícil você ter um dilúvio, sei lá, uma enchente muito grande, uma coisa assim, não é tão complicado. Tem áreas que alagam naturalmente de tempos em tempos. Na região do Nilo, sim, né? Que é a África lá pra cima. Exato. Lá pro Então, norte. você pode ter várias interpretações aí de como que é. Os aborígenes da Austrália, eles têm ideias de dilúvio? Exatamente, Esses povos antigos, a gente estava falando dos povos da Ilha Sentinela lá, eles estão há tanto tempo em alguns lugares que eles viram o mar subir, separar a ilha. Então, tipo, por exemplo, a Papua Nova Guiné e a Austrália eram uma coisa só. O oceano que separa essas duas ilhas, ele é baixo, tecnicamente, perto dos outros. Então, durante a era glacial, aquela região formava uma ponte emersa de Era terra maior. seca que você podia atravessar. Depois subiu e sumiu. A Inglaterra era grudada na França. O Canal da Mancha era seco, era emerso. Depois que derreteu os gelos, né, a capa de gelo do continente lá do norte, subiu e aí separou. Hoje a Inglaterra é uma ilha. Mas os povos que estão há tanto tempo nesse lugar podem ter gerado ali uma ideia de dilúvio quando você tem ali. Já sugeriram, essa ideia não foi para frente, mas já sugeriram que quando abriu o Mar Negro, quando formou-se o Mar Negro, isso teria originado a ideia do dilúvio. Ah, tá. Porque o que acontece? Tem o Estreito de Bósforo, ali onde fica Istambul, que é muito pequenininho. E alguém tinha sugerido... É sério, gente, eu li isso há tanto tempo e eu não lembro detalhe nenhum, mas alguém tinha sugerido que aquele Estreito de Bósforo ele tinha aberto há uns 10 mil anos, mais ou menos. Então, aquela região do Mar Negro era uma grande depressão, mas ela não era um oceano, ela não era preenchida por água. Devia ter água só em alguns pontos. E aí, quando rompeu o Estreito de Bósforo, foi tipo... né? Poderia ser ali a ideia do dilúvio? Não sei. Mas, com certeza, se houve algum dilúvio, ele foi local. Isso é a única certeza que dá para dar. Né? Certeza dentro do que a ciência pode nos dar de certeza. Né? Que é o que o pessoal acha que é uma falha da ciência, quando, na verdade, para mim, é uma vantagem da ciência. E ela não ter todas as respostas? Dela não ter certezas. Ah, tá. Certezas são complicadas. E é por isso que... E o pior é que o nosso cérebro, ele é adaptado para detestar dúvidas. Então, é complicado porque, assim... A gente não lida bem com... Não lida bem com dúvidas. Então, isso, inclusive, foi uma parte do meu processo, do meu ateísmo e tal, não sei o quê, foi saber lidar com as dúvidas de que certas coisas eu nunca vou responder e a desconfiar de quem responde com muita facilidade, com muita certeza. Para mim, quem tem muita certeza, ou está enganado ou está enganando.